Olá, sejam mais que bem-vindos, agradeço você pela inscrição, lembrando que aqui você não é apenas um inscrito, você acaba se tornando um grande amigo meu, então seja mais do que bem-vindos. E você que tá meio que perdido, vem já fazer parte da nossa comunidade se inscrevendo, curtindo o vídeo, vem participar junto com a gente, que a gente sempre vai estar junto. Hoje eu tô trazendo um Intel i5-2500, ele é pertencente à segunda geração de processadores da Intel. O seu ano de introdução foi em 2011 com microarquitetura em 32 nanômetros. O preço do produto, pelo menos aqui no nosso querido e amado Brasil, fica em R$170. Já para poder importar fica meio que indefinido, vamos dar prioridade aqui ao nosso amado Brasil. Tecnologia Hyperthread ele não possui, a gente fica com apenas 4 núcleos reais e somente isso. E as 4 linhas adicionais que nós temos aqui são aquelas linhas padronizadas, tá? Infelizmente ele não possui a tecnologia Hyperthread. Quando a gente fala sobre a questão de tecnologia Hyperthread, não tem jeito, cara, precisa ter e vai ser essencial tanto na questão de jogos, multitarefas e até mesmo aquele usuário mais básico. Hyperthread vai fazer toda a diferença. A questão de Hyperthread é o seguinte, tem alguns jogos que utilizam, tem alguns programas que utilizam, né? Tem aplicativos mesmo que a gente tem aqui no nosso Windows aqui, que também utilizam, e tem outros que também não vão utilizar, mas todavia sempre é bom a gente ter o Hyperthread. Tecnologia Turbo Boost a gente tem sim com o nosso ponto base com 3.3 e o nosso Max chegando até 3.7, excepcional. Poxa Paulo, 4.1 seria interessante, nem sempre, tá? 3.7 tá excepcional, ideal sim para jogos, você vai ter uma satisfação. Logicamente que a gente sempre fala para quem escolhe esse tipo de processador, esse tipo de arquitetura, que é aqueles jogos medianos, né? Um Fortnite você vai conseguir rodar tranquilamente, um Free Fire, entre outros jogos, um CSGO também, você vai ser muito bem servido aqui com esse processador. Mas já para jogos pesados vai ficar meio que complicado, tá? Pelo menos na questão que a gente está falando aqui sobre a questão de clock de processador. Logo mais a gente vai entrar em mais detalhes no decorrer desse vídeo. Memória cache a gente fica com 6 MB de cache, coisa de época, a gente não pode nem falar e nem comentar, né? Logicamente a gente não pode nem reclamar, porque toda essa arquitetura sempre vai vir, né? Se for um i3 vai ser 6 MB de cache, se for um i7 vai ser 8 MB de cache e assim sucessivamente. Controlador de memória a gente tem aqui o DDR3 trabalhando a 1133 MHz com seu limite máximo de 32 GB, tá? A gente não tem suporte à memória DDR3L, que é um tipo de memória que a gente tem aqui, a gente fala muito sobre o canal, tá meio pedido com relação a isso, se inscreva no canal aqui e automaticamente o YouTube já vai te enviar esse tipo de conteúdo. Canais de memória, a gente tem 2 canais de memórias, então nada de single chain, flex mode, triple chain e quadri chain, a gente vai utilizar logicamente aqui o dual chain. Paulo, não sei se o meu processador, minha placa-mãe tem dual chain, esquenta a cabeça não, todos os processadores, né, e as placas-mães, a maioria, eu acho que todos basicamente têm a tecnologia dual chain, então vai ser bem tranquilo com relação a isso daí. O soquete da placa-mãe do processador é o 1155 e o chipset compatível é o H61. É um dos chipsets mais odiados que a gente tem. Alguns processadores como a linha Zio a gente sempre tem que estar atualizando a BIOS. Lembrando que esse negócio de atualizar a BIOS não é somente quando um processador vai funcionar ou não, ou para pegar ou não. Não é sempre assim que funciona. Atualizar a BIOS, o próprio site que você vai lá em CPU suporte, eles já afirmam que há sempre uma necessidade de você estar atualizando a sua BIOS, tá? Não sabe fazer isso, leve para um técnico, tá? Às vezes tutoriais na internet pode ser que não dê muito certo, você precisa de uma garantia do serviço, então dê prioridade ao técnico aí da sua localidade, ok? O TDP do processador fica em 95 watts e o nosso limite máximo está fica em até 72 graus. Quando eu falo sobre a questão de 95, a gente não está falando sobre a questão de consumo energético, tá? Teve um comentário aqui meio que infeliz e a pessoa ainda disse que tinha já uma bagagem basicamente relacionada à informática, mas pode ser que ele tenha entendido errado, logicamente, tá? A gente fala aqui de consumo de dissipação de TDP, tá? É um limite que a Intel, a própria Intel, os cientistas da Intel colocam para que a gente consiga basicamente arrumar um cooler aqui para poder colocar e ter esse nível aqui de dissipação, ok? O limite máximo, estava repetindo novamente, é até 72 graus. Então até 72 graus ele vai estar funcionando perfeitamente, sem redução de clock e nem nada, assim diz a Intel. Eu acho que esse limite aqui está muito bom dentro dos padrões da maioria dos processadores e até aqui a gente tem que manter ele, tá? Siga sempre a risca, eu sempre coloco 30% a mais. Se a gente tem 95, eu acrescento 30% a mais para a gente ter um limite interessante aqui. Geralmente eu estou colocando de 120 a 135 como um padrão em todos os vídeos, para que a gente tenha uma dissipação tranquila
tranquila e que a gente não agrida ali as questões dos VRMs e entre outros componentes que contém aí na sua placa mãe, tá? Lembrando que não é somente os MOSFETs, VRM, né, aquele controlador do VRM são agredidos, não. Todo o contexto, né, todo o tudo da placa mãe também é agredido. SSD, memórias, tudo ali ele esquenta a temperaturas que pode sim agredir o seu computador aí. Controlador de vídeo, a gente tem um gráficos HD Intel 3000, tá? O nosso ponto base aqui para esse controlador gráfico é 850 e o nosso Mac chegando a 1100 GHz, ok? Famoso 1.1 GHz. A gente encontra tecnologias com suporte a UHD somente, tá? Nada de HD, VGA, DisplayPort em 60 Hz, 4K em 60 Hz, nada disso não. A única coisa que a gente encontra basicamente é isso daqui. Versão de DirectX também não vale nem a pena tá correndo atrás disso daí não, tá? É interessante você estar utilizando algumas plaquinhas de vídeo. Eu achei interessante o comportamento da GTX 750 Ti, tá? Com jogos aí, né? Questão de Fortnite chegando a umas porcentagens interessantes de FPS. Pelo menos você não vai ficar sem jogar, tá? O controlador PCI Express dessa máquina aqui é o 2.0, então nada de fazer grandes investimentos com relação à placa de vídeo. Já citei aqui uma placa de vídeo para você estar fazendo a compra, tá? Quem sabe fazendo um teste na internet, ver se é do seu interesse, se vai ser de acordo com o que você está precisando no momento, tá? Então nada de fazer grandes investimentos. Eu acho que ele morre aqui numa GTX aí 750, mas logicamente você sempre vai encontrar um vídeo com uma placa de vídeo, um porte um pouquinho maior. Fonte potencial sempre potencial com seu limite mínimo de 450 e o seu máximo a 650. Paulo, tô com uma RTX aqui 3080, agora tô com uma versão mais nova, ainda mais aprimorada. A gente vai aumentando os níveis de fonte, tá? Então se antes você precisava com um limite máximo aí de 650, essa porcentagem pode aumentar mais ainda. Questão de anomalias de fonte, eu tinha deixado de trazer, mas eu preciso muito trazer isso. A gente fica aqui com jogos com travamentos, desligamento do sistema, superaquecimento, tela azul da morte e logicamente falhas na memória RAM. Qualquer tipo desses sintomas aí no seu desktop, no seu set game, pode ser problemas relacionados à fonte, tá? Utilize sempre fonte potencial com o seu PFC ativo, ok? Essa é a segurança que nós temos. Outro comentário também relacionado à questão do PFC ativo, falam sobre questões de capacitores da China de má qualidade. Rapaz, é aquilo, a gente confia naquilo que o site está dizendo. Se a PCIe tá passando um produto que eles falam que é de qualidade, ou a Cooler Master, ou a Corsair, a gente tem que acreditar, né? Não é culpa nossa ou culpa do relatório nem nada não. Isso é culpa da fabricante, tá ok? É culpa da fabricante. Se a gente não tem nada, você não precisa ficar com o pé atrás relacionado a essas empresas não. Pelo menos de alma lavada você tá, ok? A nossa parte a gente tá fazendo, o nosso compromisso aqui a gente tá fazendo. Agora, o que eles vão fazer lá, né, atrás dos panos, eu não sei. Mas por enquanto a gente tem que confiar sim na questão do PFC ativo, qualidade plus, a gente escolhe o selo que a gente pode pagar. Logicamente é muito ruim, tá caro demais você ter aí um Gold, um Platinum, né? A gente escolhe sempre ali o bronze que encaixa mais aí na questão do nosso bolso, tá? Para finalizar o vídeo, a gente sempre finaliza o vídeo com o filtro de linha. Algumas pessoas perguntam por que tem que utilizar o filtro de linha. A gente evita aqui uma série de problemas relacionados à corrente elétrica. Então sim, é interessante para que a gente cuide da nossa saúde, do nosso PC game, tá? Evitando oscilações, ruídos e uma série de outros problemas. E aí, gostou do vídeo? Não deixe de se inscrever, vem fazer parte da nossa comunidade, assim você já não perde a referência do canal. Se você não se inscrever e não curtir o vídeo, você acaba aqui perdendo o canal. Às vezes você quer achar o canal de novo, vai ficar difícil. E você se inscrevendo vai ficar mais fácil para vocês, tá? Tamo juntos sempre.